Hoje eu quero falar sobre propósitos, sobre o propósito de Deus na minha vida, sobre o propósito de Deus na sua vida. Durante a nossa vida nós procuramos encontrar um sentido, procuramos entender o propósito do Senhor para nós. Há momentos também que nós desacreditamos que de fato haja algum propósito de Deus para a nossa vida. Mas sempre vai chegar no momento em que nós vamos entender os propósitos do Senhor para conosco. E eu quero falar com vocês que há sim um propósito de Deus para a sua vida. Há algo reservado do Senhor para ti que vai mudar a tua história e vai mudar a história das pessoas em sua volta. Deixa eu te dizer, você não está neste lugar em vão. Você não veio por aqui por acaso. Há um propósito antes mesmo que tu foi gerado. Deus tem um propósito para a sua vida. E aonde você colocar as plantas dos teus pés, Deus vai usar alguém para dizer: eu tenho um propósito contigo. Aonde você passar, você vai ouvir mais uma vez Deus confirmando: eu tenho um propósito contigo. Mas o que a gente mais quer saber e entender é qual é esse propósito. Qual a razão de enfrentarmos tantas situações? O que é de fato que o Senhor quer conosco? E não tem como eu te dar essa resposta exata, sabe por quê? Porque para cada um o Senhor reservou algo. Para cada um o Senhor já preparou uma grande missão. E a gente entende esse propósito na caminhada. É na caminhada que a gente encontra aquilo a qual o Senhor quer nos usar, aquilo a qual o Senhor quer fazer da nossa vida. É caminhando, que vamos entender esse mistério. Samuel, você vai entender que ele foi separado desde o ventre, porque quando Ana orou ao Senhor, ela disse assim: pai, se o Senhor me der um filho, eu vou te dar ele todos os dias da minha vida. Quando ele estiver terminar de amamentar, eu vou levar ele para a tua casa. Samuel era separado, reservado, mas de fato ele não entendia reservado para quê, separado para quê. E dentro da casa, dentro ali da igreja, dentro da casa, durante a madrugada, ele ouve uma voz. Ainda menino, sem entender o que era aquilo, ele corre até o sacerdote Eli. O Senhor me chamou? Não chamei. Durante 3 vezes ele escuta essa voz. Na terceira vez, o sacerdote maduro, experiente, diz assim: menino, volte, porque é o Senhor que quer falar contigo. Aí Samuel começa a entender os propósitos de Deus para a sua vida. Eu entendo neste momento que a gente não vai conseguir o que é que o Senhor tem conosco se não estivermos envolvidos na obra. Samuel começa a ouvir a voz do Senhor e começa a entender que Deus o chamou por profeta, mas ele não estava simplesmente vivendo a sua vida, ele já estava separado, ele já estava comprometido com a obra. Tem gente que diz assim: não me chama não porque eu não sei o que fazer, não me chama não porque eu não sei o que falar. Se você quer entender o propósito que Deus tem contigo, comece já sendo comprometido com a obra. Comece já colocando a mão para trabalhar aonde o Senhor está chamando. É caminhando, é estando ajudando em todos os trabalhos da igreja, é estando envolvido com a obra que você vai entender o propósito. Não adianta ficar numa zona de conforto. Não adianta vir para a igreja só sentar no banco e voltar para casa. Não adianta estar envolvido apenas nas lives. Quando você está inserido dentro da obra, quando você está trabalhando desde ficar na porta, lavar os banheiros, você vai começar a entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Não fica querendo esperar que Deus vai te chamar aqui só para subir no altar bonito, não. Começa lá de baixo, começa servindo para entender o propósito.
Antes mesmo que ungisse a sua cabeça, eu sabia que ele já estava lá no campo, trabalhando, cuidando da ovelha, pastoreando. Eu sabia que lá no campo ele já estava escrevendo salmos, adorando ao Senhor. E quem tem um chamado sente arder ele dentro do peito. Davi estava se separando para algo a qual Deus tinha reservado para ele. Davi mata um leão, Davi mata um urso, e de repente começa a surgir oportunidades. Quando aparece o gigante Golias, no meio de tantos que não queriam, Davi se propôs a entrar nesta batalha. Davi se propôs, porque ele olha atrás e diz assim: eu já busquei, eu já treinei, eu já trabalhei. Enquanto muitos estão se escondendo do gigante, eu já estava trabalhando na obra. Enquanto muitos estão colocando desculpa, eu já estava trabalhando e fazendo a vontade de Deus. Preocupa não. Não é porque você não entende o propósito que você vai parar. O Espírito de Deus te direciona como orar, de que forma orar, no que fazer. O Espírito Santo de Deus está te levando em um treinamento para aquilo que Ele quer te levantar, para aquilo a qual Ele quer te usar. Você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena chegar mais cedo e arrumar a igreja. Valeu a pena ser comprometido nos ensaios. Valeu a pena fazer aquela campanha. Você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena, porque eu já estava vivendo o meu propósito, porque eu já estava fazendo a vontade do Senhor e sequer tinha noção. Deus vai preparar situações para você chegar no propósito. Não vai precisar pedir nada para ninguém. Sabe por quê? Saul estava totalmente sem a presença do Senhor, e Deus permitiu um espírito mau vir atormentá-lo. Os seus servos têm uma ideia e dizem assim: nós conhecemos alguém, um jovem de boa aparência, um jovem assim, 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 e o Senhor é com ele. Já ouviram falar de Davi, e o mais importante, ouviram falar que Deus era na vida de Davi. Não precisou se apresentar. Deus já o apresentou, porque a presença de Deus era na vida dele. Continua orando, continua jejuando. Deus te conhece no secreto e te apresenta diante da multidão. Deus conhece a tua sinceridade e vai te levar em lugares altos. Você acredita que tem um propósito? Então viva para esse propósito. Você acredita que tem um propósito? Então se separa para ele. Você acredita que tem um propósito? Então Remanaias, esteja inserido na obra, esteja comprometido na obra. Não tem como Rebiaias descobrir esse propósito lá no mundo. Não tem como descobrir esse propósito Rebiai decanta fazendo só aquilo que você quer. Não tem como descobrir esse propósito Arabai decanta na frente de uma televisão, deitado o dia inteiro. Não tem como. Mas tem pessoas que de fato olham para si e dizem assim: eu não tenho propósito na minha vida, eu sou um nada, Deus não tem nada para mim. Isso é mentira do diabo. Isso é afronta de Satanás para a sua vida. Porque o meu Jesus não morreu naquela cruz da Labadecanta, Ramanai decanta, simplesmente em vão. Jesus não morreu naquela cruz para que hoje você fosse massacrado, para que hoje você se olhasse para o espelho e não se achasse ninguém. Há algo reservado para a sua vida, mas o inimigo faz nos olhar para dentro de nós e encontrar falhas, e encontrar erros, a nos sentir um nada, a olhar para a nossa vida, para a trajetória e dizer: o que eu fiz até agora, o que eu conquistei.
O inimigo tem soprado mentira no ouvido de muita gente. Gente que tem propósito grande e que tem aceitado essas mentiras. Dará para pastor Ebias. Que dia que eu e você iria dizer que Deus tinha propósito na vida de alguém que percebia crente? Que dia que eu e você ia dizer que Deus tem propósito na vida de alguém que era tão ruim a ponto de ter prazer em prender aqueles que fazem a vontade de Deus? Mas Deus encontrou Saulo, aquilo que eu e você não viu. Mas Deus olha para Saulo e diz: você tem valor. Mas esse homem é ruim, mas esse homem não presta. Mas Deus está olhando e está dizendo: mas para mim presta, mas para mim tem valor. Eu sei aonde eu quero colocar e eu sei o que eu quero fazer. Quem arai decanta? Qual é a voz do inimigo que vai mesmo tentar te parar? Diante de um Deus que brada do céu, na lamanaia decanta, e diz: vem que eu te chamo, vem que eu tenho um propósito para a tua vida e para a tua história. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de 1000 vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe.